Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos de volta com o programa JB Urgente. Olha, hoje é o Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. E eu quero agradecer aqui o Dr. Diego Jansky, né, doutor? Jansky, que é cardiologista, que atende no Hospital Bom Jesus, atende também no Hospital Vicentino, né, doutor? E na Unimed também, né? O doutor está em Ponta Grossa há muito tempo, doutor? 5 anos já. 5 anos, já quase virou pontagrossense. Já tenho 2 filhas pontagrossenses. Ah, que bom. Quantos anos tem as filhas? A mais velha tem 3 anos e a mais nova vai fazer 1 aninho semana que vem. Que maravilha. Então o senhor foi premiado também, que nem eu, 2 meninas. 2 meninas. Mas o doutor, esse dia foi intitulado, foi colocado esse dia exatamente para que a gente faça uma reflexão sobre esse dia, sobre o problema, é uma doença isso, doutor? É uma doença muito prevalente na população, né? E é a principal, né, responsável pelas mortes no Brasil, né? Que a principal causa de mortalidade hoje no Brasil por causas naturais é a doença cardiovascular, né? Com destaque especial ao acidente vascular cerebral. Mata mais que o câncer, doutor? Mata mais que o câncer. Pô, olha, já é um dado interessante para a gente se preocupar mais, né? E tem causa disso, doutor? Ou é genético? Na verdade, a hipertensão ela é multifatorial, né? Então, tem uma predisposição genética, né? Os hábitos de vida também interferem bastante, né? A alimentação, o sedentarismo, né? Então, é uma série de fatores que existem e que provocam a pressão alta, né? Nunca é algo, em algumas situações pode ser algo isolado, né? Mas isso é uma exceção à regra. A regra é que sejam diversos fatores, né? Hereditariedade, hábitos de vida pouco saudáveis e essa predisposição. Mas não necessariamente a regra que tem que ser hereditariamente. Não necessariamente. Não. Pode não ter ninguém na família e você vir a ter problema de hipertensão. Exatamente, assim como você ter uma família de hipertensos e uma pessoa, né, daquela família não ser acometido pela doença. Hipertensão arterial, o que é a hipertensão? Para, de repente, alguém que está assistindo diz, é aumento da pressão, é isso mesmo, enfim, no dito popular, assim, de uma forma mais... Então, o sangue ele é bombeado pelo coração e ele do coração vai para as artérias, né? Por isso é hipertensão arterial, que é a pressão de dentro das artérias. Então, conforme ele é bombeado com uma força e essa força ela exerce uma pressão nas paredes das artérias, né? Quando essa pressão é excessiva, a gente diz que é a hipertensão arterial. Talvez eu tenha algumas perguntas que nós fizemos com a participação da comunidade. Eu não vou continuar fazendo perguntas, porque de repente a gente se torna repetitivo em alguma pergunta que foi feita pela comunidade. Eu vou pedir à nossa produção que coloque então a primeira pergunta que fizeram, aproveitando a oportunidade de estar aqui ao vivo com um cardiologista, né, que gentilmente está nos atendendo hoje aqui. Vamos lá. O que significa dor no peito do lado diferente do coração? Bom, causas de dor no peito são inúmeras, né? Desde as mais comuns são relacionadas à parte osteomuscular, né? Dores relacionadas à parte de ansiedade. Dor cardíaca, normalmente ela tem algumas características próprias delas, né? Quais são, doutor? Normalmente é uma dor opressiva, né? É uma dor mais opressiva, a gente diz assim que é um aperto, às vezes é uma queimação. Na grande maioria das vezes ela é relacionada a esforço físico, né? E vem acompanhado de outros sintomas, né? O mais comum é falta de ar, né? Uma sudorese, um suor excessivo, né? Às vezes assim uma impressão que vai desmaiar. O que seria assim num primeiro momento? O que deveria nos chamar a atenção para que acendeu a luz amarela? Assim, é a sudorese acompanhada do quê? Não, o mais importante assim, essa dor mais difusa no peito, né? E que piora os esforços, né? Se tem uma dor que costuma piorar os esforços e vem acompanhado da falta de ar, essa é uma dor que a gente tem que se preocupar bastante. Porque muitas vezes se confunde, até eu quero agradecer aqui o Dr. Rubens, né? O Rubinho é meu amigo, que sugeriu até que a gente fizesse contato com o senhor.
Eu tive a oportunidade já de falar com o doutor correndo tudo lá, porque achei que estava tendo alguma coisa. Cheguei lá, vamos ver, era meramente gases. Sim, às vezes pode ser só isso mesmo. E né? confunde-se muito isso. Confunde-se, né? Mas assim, não cabe a pessoa, né, tentar se autodiagnosticar, né? Na dúvida, não está se sentindo bem, está assustado, está com dor, é melhor procurar um serviço de emergência, entrar em contato com o seu médico, né, para esclarecer melhor, que aí a gente vai poder fazer o diagnóstico correto. Né? A dúvida Algumas vezes é necessário pedir alguns exames complementares para tirar a dúvida e confirmar o diagnóstico. Né? Na verdade, o que a gente faz é afastar aí uma dor cardíaca, afastar alguma coisa que possa provocar aí uma situação de risco para a pessoa. Doutor, quem nunca teve problema de pressão alta, pode, de uma hora para outra, começar a ter? Tem alguma idade, digamos assim? O cara passou dos 40, dos 35? Não existe. Tem algum protocolo em relação a isso? Não existe assim uma idade para começar a ter a hipertensão. A gente tem pacientes jovens já hipertensos, né, com menos de 20 anos, a gente já observa crianças hoje, aí, por conta dos hábitos de vida, também já com pressão elevada. Então hoje a gente não tem muito isso. Outra questão também, isso tem sido mais avaliado, as pessoas têm ido mais ao médico, têm se preocupado mais com a saúde, então tem se feito mais o diagnóstico da hipertensão arterial. O que se recomenda às pessoas que nunca tiveram aí um quadro, nunca tiveram a pressão elevada, pelo menos uma vez por ano, verificar a pressão. Né? Uma vez por ano, assim? Uma vez por ano, para quem nunca teve nenhum problema, uma vez por ano, né? Só para ter uma ideia de como está a pressão, uma vez por ano é suficiente. Pessoas levam uma vez por semana o carro para lavar, uma vez por, né? Tanto levam o carro para cuidar no mecânico e nunca levam o corpinho, né? Para cuidar, né? Tem mais uma pergunta? Vamos lá. O que pode ser a sensação de falta de ar? Falta de ar. Falta de ar pode ser muita coisa, né? Bom, pode ser doenças pulmonares, né? Bronquite, asma, outras doenças do pulmão. Mas da parte cardíaca, a pressão alta, quando está muito elevado, pode ocasionar problemas cardíacos que levam à falta de ar, ou coração enfraquecido, ou coração sobrecarregado por conta da pressão muito alta, quer dizer, ele não consegue dar conta de bombear o sangue contra uma força muito grande, então pode ocasionar falta de ar. Né? Aqueles quadros de falta de oxigenação no músculo do coração, que é a angina, né? Ocasionado pela obstrução das artérias coronárias, também pode dar falta de ar. Então a falta de ar pode ser muita coisa, pode ser muita doença, ou simplesmente pode ser apenas um descondicionamento físico. A pessoa mal condicionada vai fazer um esforço e pode ter falta de ar. Claro. Então pode ser nada, como pode ser alguma coisa muito grave. Vale a pena investigar. Vale a pena investigar. Então quando tem falta de ar, o ideal é procurar assistência médica para fazer uma investigação adequada e saber o que está acontecendo. Certo. Antes da próxima pergunta, eu quero fazer uma pergunta em homenagem aqui ao Franciel, ao Tchê, ao Igor, a quem mais aqui que são a Samanta, o Jeffo, os nossos fumantes, doutor, aqui na TV. O cigarro, além, claro, que já está comprovada a questão do câncer, mas ele pode também prejudicar o coração? Sim, isso é certo. Né? Ele é o principal fator de risco para as síndromes coronarianas agudas, né? Que é o infarto e a angina, né? Aquela situação de emergência, de risco imediato, né? Porque ele causa alterações nos vasos, né? Ali no comportamento das artérias, e aí acaba provocando aumentos de pressão, né? Espasmos nas artérias coronárias, né? Altera a coagulação, então ele causa muito prejuízo, né? E é um fator de risco muito importante aí para tá aí, rapaziada. O doutor não cobrou nada e deu a consulta para vocês. Agora ver se cuida, tá bom? Mais uma pergunta, por favor. As atividades físicas em excesso podem oferecer risco para o coração? Boa pergunta, porque às vezes a gente pensa que está fazendo uma grande coisa em vez de fazendo muito exercício. Atividade física em excesso pode ocasionar riscos para o coração, né? Por isso, da necessidade de ter sempre um acompanhamento, não apenas o acompanhamento médico, fazer uma avaliação pré-atividade física,
né? Como também contar aí com apoio profissional de educação física, ter uma orientação adequada para que a carga de exercício, o volume de exercício seja né, uma quantidade adequada para o perfil da pessoa, né? Seja ela uma pessoa saudável previamente, seja ela uma paciente já uma pessoa já com problemas de pressão alta, com problemas de diabetes, algum problema cardíaco. Então é necessário aí ter um acompanhamento para que esse exercício não seja em excesso. E o exercício é sempre importante, a gente sempre recomenda. Mas aquele exercício, doutor, do final de semana, que muitos amigos meus, inclusive, fazem, sabe? Não faz nada de exercício, daí resolve ir jogar futebol. Esse exercício acaba sendo prejudicial, né? Ele é perigoso, né? Ele é perigoso, né? Primeiro, a pessoa não está bem condicionada, né? Ela não tem, muitas vezes, ali uma ideia de qual que é o limite dela, né? Tanto do ponto de vista cardiovascular quanto musculoesquelético. Então, a chance de ter uma lesão, um machucado, um acidente durante a prática de exercício é muito grande, né? Então, a gente não recomenda. Nada contra fazer o exercício no fim de semana, mas que durante a semana, pelo menos umas 2 vezes, que façam uma caminhada, uma corrida, uma academia, né? Hoje tem tanta opção, então é importante, pelo menos umas 2 vezes, mais uma vez no fim de semana, isso seria o mínimo, né? Que faça uma atividade física aí para se cuidar. Tem mais uma pergunta, vamos ver. O que o colesterol causa no nosso coração? Bom, o colesterol, no coração, a principal doença causada por ele é a obstrução das artérias coronárias, né? As artérias coronárias são aqueles vasos que vão levar o oxigênio, né, e a nutrição para o músculo do coração, né? E são eles que, no caso do infarto, no caso da angina, que ficam obstruídos. Então, ocorre o acúmulo do colesterol nesses vasos, nessas artérias coronárias, elas obstruem e aí diminui o fluxo de oxigênio e a nutrição do músculo do coração, né? Quando ele obstrui de uma maneira aguda, né, totalmente ocorre um infarto. Quando ele vai fechando aos poucos, né, esse acúmulo de gordura ele vai obstruindo aos poucos a luz do vaso, né, que é o orifício ali por onde corre o sangue, ele aos poucos vai causando dor no peito, cansaço, né? E aí, ele vai dando sinal, né? O organismo é perfeito, né? Ele sinaliza. Vai da gente prestar atenção, isso, né? Exatamente. Mais alguma pergunta, Igor? Como que você pode sentir de um ataque cardíaco? A gente já respondeu um pouco isso, mas... Normalmente o sintoma clássico é a dor no peito, né? Aquela dor no peito tipo pressão, opressão, uma dor tipo queimação, né? Normalmente acompanhado de falta de ar, que piora muito é quando a pessoa se movimenta, né? Algumas vezes vem com suor, algumas vezes com desmaio, né? E doutor, qual é o tempo para uma pessoa que realmente está passando por uma situação de infarto? Qual é o tempo para ela buscar o socorro? Ela tem que buscar assim que tiver os primeiros sintomas, tem que buscar o socorro, né? O que a gente recomenda é que se chame os serviços de urgência. Hoje a gente tem o SAMU que funciona muito bem, né? Ou se estiver próximo mesmo ali de um hospital, procurar o hospital mais próximo para que sejam tomadas providências. Se não tiver as primeiras ações que tem que ser tomadas, e já é tarde, fica tarde. A questão de minutos. Quanto mais cedo forem tomadas providências, maior a chance da pessoa se recuperar, né? E maior as chances dela se recuperar sem sequelas para o músculo do coração, né? No caso de se tratar aí de um ataque cardíaco. Particularmente, eu até não gosto muito de contar essas histórias que acontecem na vida pessoal da gente, mas particularmente doutor, na minha família, eu tive uma situação de um cunhado que praticava esporte, jogava bola, foi profissional de futebol e nunca parou, jogava 2, 3 vezes. Num sábado ele acabou com 47 anos de idade, acabou comendo uma feijoada ao meio-dia e não ia jogar bola naquele sábado. E no final da tarde a galera, vamos jogar bola, né? E ele foi jogar futebol. Na lateral direita, deu uma espichada, né? Deu uma corrida e acabou tendo um infarto.
a 16, 17 quilômetros do hospital, né, numa chácara. E aí, a hora que chegou no hospital, chegou ainda no hospital andando, já com bastante falta de ar, bastante dor. A hora que deitou na maca para atendimento, no consultório do doutor, o doutor já estava aguardando, acabou falecendo ali. Então, quer dizer, é um exemplo da minha vida, né, que era um irmão, meu irmão, casado com a minha irmã, enfim, é um cara extraordinário, mas que há muitos anos isso já aconteceu, mas que me faz estar fazendo isso que a gente está hoje aqui, né, tentando alertar as demais pessoas. Doutor, o excesso, todos os excessos são perigosos, mas o excesso até de água, tem gente que para emagrecer começa a tomar água, vai tomar 5, 6 litros de água num dia. Ele pode ocasionar algum problema, assim? Não, se a pessoa tiver, se a pessoa for saudável, né, tiver função renal normal, função cardíaca normal, dificilmente a gente vai ter algum problema relacionado ao excesso de água. É só tomar muita água mesmo, né? Pode ter alguma alteração de sódio, mas isso aí é algo a níveis muito elevados, né? Fora isso, não teria assim, uma restrição aí para o consumo de água assim, para as pessoas saudáveis, né? A gente deixa liberado e confia que a pessoa não vai cometer exageros extremos, né? Isso é muito raro. Né? Bom, hoje é Dia Nacional da Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. É um dos casos, eu soube aqui com o doutor, que mais mata no mundo, não é só no Brasil, acho, né, doutor, mas mais do que o câncer, inclusive. E eu aproveito aqui essa entrevista com o doutor Diego para ouvir também mais uma pergunta da nossa comunidade. Quais os exames feitos para proteger meu coração? Bom, os exames, a gente tem uma série de exames, né, para fazer. Acredito assim, em termos de prevenção, os mais importantes são aqueles exames que a gente costuma fazer nos check-ups, né? Normalmente avaliar a pressão, né? Fazer um exame físico com ausculta cardíaca, né? A avaliação da pressão. Alguns exames de sangue para a gente avaliar os fatores de risco, principalmente o diabetes, alterações de colesterol, né? E um eletrocardiograma, né? Isso é o básico. E conforme a necessidade, a gente pode pedir alguns outros exames, conforme a idade do paciente, o nível de atividade que ele tem. Depende de um conjunto. Aí a gente tem vários outros exames aí que podem ser pedidos dentro da cardiologia. Tem mais alguma pergunta, Igor? Não? Tá ok? Doutor, eu só para encerrar, eu queria pedir, a pessoa que é mais obesa, ela tem mais risco? Ela tem risco de ter problema cardíaco? Tem risco, porque a obesidade normalmente ela vem acompanhada de outras doenças, né? Ela é um fator de risco para hipertensão arterial importante, né? A gente observa que os pacientes que são hipertensos e que perdem peso conseguem melhorar bastante a questão da pressão. Problemas relacionados à glicose, ao diabetes e problemas relacionados ao colesterol. Ela nunca vem isoladamente, né? Nunca é difícil dizer, mas na grande maioria das vezes ela vem com alguma outra alteração que pode prejudicar o coração, sim. Bom, eu quero agradecer a sua presença, o Dr. Diego Jantes, que é cardiologista, atende no Hospital Bom Jesus, atende no Vicentino, atende pela Unimed, na Unimed, e eu quero agradecer mais uma vez, doutor, muito obrigado pela sua presença. Acho que a gente cumpre também a nossa função, né, de estar alertando em atacado, né? Tá certo. Porque é uma função da TV também. Sim, né? com certeza. E o que o senhor podia, para encerrar a nossa entrevista, qual é a dica que o senhor podia dar para a gente que tem essa correria, chega em casa comer rapidamente, tem que levar os filhos para a escola, daqui a pouco tem que ir para a empresa, daqui a pouco não sei o quê. Talvez assim, no dia a dia, no seu dia a dia, dentro do consultório e tal, qual é a dica que o senhor podia dar para as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse dia importante de combate à prevenção, enfim, de prevenção e combate à hipertensão? Bom, a dica é tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? Repensar às vezes na vida, se essa correria é realmente
vale a pena, pensar na nossa família, nas pessoas que a gente quer, né? Tirar um tempinho para cuidar da gente mesmo, né? Indo no médico, fazendo as avaliações necessárias, fazendo uma atividade física, né? Tentando buscar uma alimentação saudável, né? Eu acho que a dica é essa mesmo, né? Tirar um tempinho para você se cuidar, né? Para que você possa conviver melhor com seus familiares, conviver melhor com seus amigos, né? Ter uma vida mais saudável, Qualidade de vida vida. com mais qualidade. Né? Legal, doutor, muito obrigado. E olha, gente,